Todo mundo utiliza estribos nas vigas. Mas e aí, você já parou para se perguntar qual é o papel dos estribos nessas vigas? Para que eles são necessários? E principalmente, qual é o local onde devemos colocar esses estribos? Então, não deixe de acompanhar este vídeo até o final, que trarei as respostas para você. Roda a vinheta! Pessoal, como vocês devem ter notado, e alguns de vocês até me questionaram no canal ou no WhatsApp que eu estava um pouco sumido, é porque no mês de janeiro eu estava de férias e me afastei um pouco do canal, porque eu estava viajando e me afastei um pouco tanto do computador quanto das câmeras. Mas agora eu já estou aí de volta e os vídeos semanais também estão de volta. E nessa semana eu vou trazer para vocês algo que é muito legal e muito curioso, que são os estribos. Primeiro eu vou explicar aqui para vocês um pouco da teoria e depois eu vou mostrar aqui neste mesmo vídeo a prática e uma demonstração de como isso funciona. Portanto, é muito importante que você assista esse vídeo até o final para que você possa entender um pouquinho mais dessa pecinha que é fundamental nas nossas vigas, que são os estribos, como eu já falei para vocês. O concreto armado revolucionou a construção civil de uma maneira insuperável até hoje. E para que a gente possa entender um pouquinho, é preciso que a gente conheça os dois mais básicos tipos de esforços que atuam nas estruturas. São eles o esforço de tração, que é quando você tenta esticar alguma coisa. Um exemplo que a gente usa na tração são as cordas. As cordas resistem de maneira excepcional e excelente aos esforços de tração. O esforço de compressão é quando você tenta empurrar alguma coisa, você põe uma pressão nessa coisa. E qual que é a característica principal, tanto no esforço de tração quanto de compressão? Eles atuam de maneira paralela ao elemento em questão. Tanto na tração quanto na compressão, este esforço está atuando de maneira paralela a esse elemento. Só que o que ocorre nas vigas em geral? O esforço aplicado na viga, ele é aplicado de maneira perpendicular à estrutura. Então, esse esforço perpendicular gera o que a gente chama de flexão. É um esforço de flexão que praticamente toda viga e laje está submetida. E uma característica importante nessa flexão, ela é a combinação desses dois esforços que eu expliquei para vocês. Quando a viga está biapoiada, assim que ela recebe um apoio em cada extremidade, a parte de cima da viga está submetida a uma compressão. No caso aí, o próprio concreto resiste de maneira muito bem a esse esforço de compressão, e a parte inferior da viga está sujeita a um esforço de tração. Então isso aí é o básico de um elemento de uma viga quando ele está apoiado nas duas extremidades. Só que o que acontece quando você pega um elemento e submete ele a dois esforços que estão atuando de maneira em sentidos contrários, ou seja, a parte de cima da viga está atuando aí de forma comprimida nesse sentido, a parte de baixo da viga está atuando uma forma de tração, ela está nesse sentido. Então esses esforços atuam em sentidos contrários. E o que ocorre quando a gente tem esforços em sentido contrário? Ocorre uma coisa que a gente chama de esforço cortante. É um efeito realmente cortante, muito similar a uma tesoura. Vou pegar aqui para vocês. Então, esse efeito cortante é exatamente isso, semelhante a uma tesoura. É quando você tem esforços em sentidos contrários. Então, para explicar melhor para vocês este esforço cortante, o que eu resolvi, o que eu bolei aqui para ficar uma coisa mais simples? Eu bolei essa viguinha aqui de madeira, eu vou demonstrar para vocês este esforço cortante e é através deste esforço cortante que a gente vai entender o papel dos estribos nas vigas. Então vamos lá, vou começar explicando para vocês como é que vai funcionar este experimento. Então, como eu expliquei para vocês, este efeito de viga, que é um esforço de flexão, ele gera um esforço de compressão em cima, um esforço de tração embaixo.
o combinamento desses dois esforços gera um esforço cortante. E o que esse esforço cortante gera? O cisalhamento. O que é esse cisalhamento? É uma tendência da viga se separar em forma de lâminas. Então, foi por isso que eu preparei aqui para vocês essas laminazinhas de madeira e vai ficar muito fácil de vocês entenderem. Então, o que é aqui na verdade? São várias lâminas de madeira formando uma viga. Então, vamos começar o nosso experimento. Vou pegar aqui essa estrutura da nossa viga. Vou usar aqui os nossos acessórios, né? São acessórios básicos, mas vamos lá. E bem aqui no centro aqui dessa viga, vou colocar esse balde. Coloquei aqui o balde. E aí eu vou adicionar aqui a nossa água. Já deixei aqui separado 2,5 litros de água, que vão representar 2,5 kg. Então tá aqui a nossa viga, tá aqui o nosso esforço, que vai ser de 2,5 kg no centro da viga. Então vamos observando o que acontece. Então agora eu vou explicar para vocês de maneira detalhada o que aconteceu neste experimento. Como essa viga é formada de lâminas, quando eu coloco o peso aqui no meio, vai gerar aquele esforço cortante que eu falei, e essas partes aqui, essas madeirinhas, elas escorregam umas através das outras, devido a esse efeito aí cortante, esse esforço cortante e do cisalhamento. Então, se vocês observarem aqui nas extremidades dessa viga, ocorreu um escorregamento muito grande da lâmina de madeira de baixo para a lâmina de madeira de cima. Só que um efeito bem legal que a gente observa aqui no centro da viga é que essas madeiras, elas permanecem quase planas. No centro aqui da viga não tem quase nada de escorregamento, e aqui na ponta da viga a gente tem o máximo de escorregamento para essa simulação. Então o que a gente entende com isso? Que o esforço cortante, quanto mais ele se afasta do centro, mais ele se torna acentuado. Então, como o estribo ele tem o papel de corrigir esse esforço cortante, esse cisalhamento, qual que é o lugar onde ele é mais necessário da viga? É exatamente aqui nas extremidades que o esforço cortante ele está mais concentrado. Aqui no centro, o esforço cortante ele é muito pequeno. Então, qual que é o resultado prático disso? Em uma viga, quanto mais próximo aqui dos apoios dos pilares, mais a gente tem que reforçar esses estribos. É onde a gente tem que ter mais cuidado de colocar eles aqui de uma maneira o mais próximo possível e também o mais próximo possível desse apoio. No centro, ele é praticamente desnecessário. Vamos ver agora essa mesma viga, vamos fazer a simulação de colocar os estribos nela. Então, vamos à segunda etapa do nosso experimento. Eu vou deixar aqui no chão o balde da maneira com que estava. E aí, eu vou pegar essa viga aqui e olha só o que eu preparei para vocês. Preparei aqui alguns estribos que são, na verdade, esses parafusos. Eu vou fazer com que esses parafusos exerçam o mesmo papel que o estribo exerce na viga e vamos ver o que acontece. Então eu vou colocar aqui, ao longo de toda essa viga, os nossos estribos, simulação dos nossos estribos, né, que na verdade são os parafusos. Então eu vou dar aqui uma acelerada no vídeo, porque senão vai demorar um pouco. Então vamos lá, vamos colocar os nossos estribos. Então eu coloquei aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 parafusos que eles vão estar fazendo este papel do estribo. O que é o papel do estribo? É unir a viga nesse sentido aqui,
dando essa resistência nessa forma, para que quando ocorra o cisalhamento, essas pecinhas de madeira não deslizem entre si. Então é exatamente isso que o estribo faz. Para completar aqui, eu vou virar e vou colocar os parafusinhos aqui, eu vou apertar esses parafusos, da mesma maneira com que ocorre com os estribos presos nas duas extremidades. Lembrando que na viga, qual que é também uma função dos estribos? É manter a viga armada da maneira correta. Então o estribo também é importantíssimo para que você possa prender as barras de tração ou as barras de montagem, ou seja, de compressão, que ficam na parte ali de cima. Então, vamos lá, vamos amarrar, apertar agora estes parafusos. Então, pessoal, eu vou mostrar aqui agora para vocês mais de perto. Vamos ver aqui o foco. Então tá aqui. Vamos ver aqui mais de pertinho. Deixa eu pegar aqui o foco. Vamos lá no meio aqui. Então assim que está, a gente tinha aqui os pedacinhos de madeira e agora a gente tem esses pedacinhos de madeira, só que agora com os nossos estribos. E vamos ver o que acontece agora com essa mesma viga que eu já tinha mostrado para vocês com aquele peso de 2,5 kg, só que com os estribos. Vamos lá? Vou dar mais uma última apertadinha aqui, só para garantir. Então, pessoal, a gente tem aqui agora aquela mesma estrutura que eu mostrei para vocês antes, só que agora com os nossos estribos. E o que eu vou fazer aqui? Vou pegar aquele nosso balde, que tem aqui os 2,5 litros de água, que são 2,5 kg. Vamos colocar aqui o nosso esforço e vamos ver qual a diferença agora, o que acontece com os estribos. Então, veja bem como é que ficou a nossa estrutura. Percebam que agora ela ficou praticamente na horizontal, praticamente plana. Isso ocorre porque com a colocação dos nossos estribos não ocorre mais o deslizamento paralelo aqui dessas fibras, né? Não ocorre aquela tendência mais da viga se separar a parte de cima da parte de baixo. Então não tem mais, a gente conseguiu corrigir aquele esforço cortante e o efeito de cisalhamento que eu expliquei para vocês. Então, este aí é o papel dos estribos na viga. Como eu falei para vocês que o centro da viga, o efeito cortante é menor do que as laterais, ou seja, a gente precisa mais dos estribos aqui nas extremidades do que no centro, eu vou demonstrar isso para vocês agora na prática. Primeiro, eu vou retirar agora o parafuso do centro. Como eu te disse aqui, esse parafuso aqui no centro, esse estribo, a gente tem pouco esforço cortante, então vamos ver o que acontece aqui quando a gente retira este parafuso do centro. Então, vamos lá observar a viga e percebam que ela permaneceu praticamente da mesma forma, pouco aconteceu. Então eu vou colocar aqui o parafuso de novo. Agora eu vou retirar estes parafusos aqui da extremidade e vamos ver como que eles são importantes. Então eu vou retirá-los aqui agora e vamos ver o que ocorre. Então, eu retirei agora aqui os parafusos, os estribos da extremidade da viga e veja só como essa viga ficou. Ela sofreu agora uma grande deformação aqui nessa extremidade. É aquilo que eu expliquei para vocês. Quanto mais afastado aqui do centro, no caso da viga biapoiada, com uma carga aqui mais ou menos no centro ou distribuída, como é o caso das lajes, esses estribos aqui nas proximidades dos pilares são os mais importantes. Portanto, quanto mais se encosta no pilar, mais você tem que tomar cuidado com esses estribos. Se por um acaso você colocar uma outra viga se apoiando neste ponto em que você apoia uma outra viga, também é muito importante que você capriche nos estribos.
Então, este vídeo serviu para que você entenda para que servem os estribos. Em outra oportunidade, eu irei mostrar para vocês como é feito o cálculo dos estribos, qual a melhor ferragem para se utilizar nos estribos, mas isso vai ficar um pouco mais para frente, porque aí já é uma questão de teoria, demora um pouco mais. Espero que vocês tenham entendido. No concreto armado é um pouco mais difícil de explicar este fenômeno de desprendimento dessas placas devido ao esforço cortante e ao efeito de cisalhamento. Na madeira foi a maneira mais didática que eu encontrei para explicar para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Se você realmente gostou, clique aí no joinha para que eu possa ter um retorno de vocês. Se você não gostou também, coloque aí no diz joinha. E o mais importante, compartilhe este vídeo com os seus amigos para que o canal possa crescer cada vez mais. Semana que vem tem vídeo novo no canal. Fui!